Hello, babies! Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu quero contar pra você por que dinheiro não pode ser o seu gatilho emocional para que você aguente lidar nesse universo de pessoas bem-sucedidas. Porque sim, gente, existe muito preconceito de classe. E principalmente quando você encontrar o seu velho da lancha, digamos assim. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir por gentileza para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo que gosta desse tipo de assunto. E vamos lá. Dei uma girada aqui em vocês na minha cama, geralmente vocês acabam vendo mais a minha cabeceira, mas eu tô gostando desse ângulo, viu, galerinha? Talvez, por enquanto, seja assim, mais ou menos o nosso ângulo oficial. Até porque eu ainda estou em reforma no meu apartamento, pra quem não sabe. Então ainda estou nesse processo criativo de decoração e tudo bom. Mas eu acho que por hora isso aqui funciona pra gente e vamos lá. Então, por que eu tô falando isso, gente? Eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava me falando o quanto existe essa problemática de querer ali inferiorizar não só a Shein ou Shine, e também os usuários dessa marca. Gente, isso é uma realidade. Provavelmente vocês acabam acompanhando um pouco disso nas redes sociais. É como se assim, as pessoas que usassem roupa da China, acessórios da China, fossem pessoas que estivessem em uma situação muito inferior da burguesia brasileira, digamos assim. E principalmente nesse momento que as pessoas querem tanto mostrar que estão bem, é meio que um fracasso e uma derrota usar Shein. E muitas das pessoas usam até da questão do trabalho de escravidão e não sei o que acontece na Shein, não sei o que, trabalho escravo e todas essas coisas. Mas eu não vou entrar nessas questões, tá, gente? Não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Mas sim, existe julgamento pela maneira que você se veste, pelo histórico da sua linhagem. E o dinheiro não pode ser o seu gatilho emocional, principalmente a sua origem. Você tem que ter isso muito bem resolvido com você, porque muitas das vezes as pessoas vão querer te deixar constrangida ou até mesmo te coagir, a depender do lugar que você veio. E isso já aconteceu comigo. Em relação à roupa, eu acho que nem tanto, mas muito mais das minhas origens. Em relação à roupa, já aconteceu, por exemplo, de eu chegar num lugar e a pessoa ficar sempre... Ai, essa roupa que você tá usando, de onde que é? Porque às vezes a gente tem, assim, né, 2, 3 roupas melhores. E naquela época eu já tinha uma quantidade de roupa legal. E eu sempre falava, essa roupa da Lelis Blanc, essa calça é da John John, essa jaqueta que era Bobô, Rosa Chá, que eram as marcas que eu usava quando eu comecei a ser sugar, e que eu gosto de usar até hoje. E ela falava assim, se deu bem, hein, esse velho só compra roupa cara pra você. Não tem mais uma C&Azinha, nem uma Riachuelozinha, né, que você tava acostumada. Eu já escutei uma dessas, tá? Mas tem... Viu, gente? Tem bastante preconceito devido ao lugar onde você compra. Hoje eu percebo, assim, massivamente, que pessoas de classe média alta, pessoas que hoje detêm do poder aquisitivo para estar usando grandes marcas, grandes nomes na moda, elas não compram Shein. Se você conhece alguém que compra Shein de forma massiva e usa roupas, né, também, fica ali misturando, né, peças de grife com Shein, essa pessoa não tá lá no topo da cadeia alimentar, tá? É uma pessoa híbrida, uma pessoa que ela consegue consumir artigos de luxo, mas ela não consegue comprar tudo do universo de luxo. Ah, Ju, mas eu tenho uma blogueira que eu sigo... Gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas. Você acha que hoje, por exemplo, uma Flávia Pavanelli da vida, ela tá lá comprando Birkin e Shein? Não, a Shein da elite, digamos assim, é a Zara. A Zara é considerada essa loja barata, essa loja de departamento, que elas vão lá fazer um garimpo e acrescentar com as peças de luxo que as mesmas usam.
Então, Zara é considerado ok, tá, gente? Neste mundo do que a gente deseja adentrar, do sugar, do dinheiro, do lifestyle de luxo, a Zara é considerada ok. A Zara não é uma loja de grife, a Zara não é uma loja tipo, meu Deus, eu tenho que me gabar porque eu só uso Zara. Mas a Zara é uma loja híbrida. É uma loja que sim, pessoas de classe média alta, enfim, ainda acabam consumindo principalmente a rouparia básica. E até mesmo peças aqui e ali de alfaiataria, até porque a Zara é uma marca que tem digamos assim, um aval internacional. Então ela é bem consumida por públicos de várias classes sociais. Mas a Shein não, gente. A Shein as pessoas compram de uma maneira, tipo, exótico. Ah, eu vou comprar pra saber como é que é, mas não pra consumir massivamente isso. E você hoje, que consome a Shein talvez como a maior parte do seu guarda-roupa, ou Shein e Zara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Provavelmente você vai passar por algum tipo de constrangimento e preconceito com pessoas que realmente estão lá no topo da cadeia alimentar. E você precisa ter isso muito bem resolvido com você. E isso não é uma vergonha, tá, gente? Eu acho que quando a gente está buscando ascensão social, quando a gente está buscando um posicionamento social, essas fases acontecem, né? Até que você construa essa história, construa esse nome, esse closet, esse histórico. Isso vai acontecer. Já aconteceu, por exemplo, comigo em relação à origem. Tipo assim, o que seus pais fazem? Tipo, meu pai era coordenador de um hospital e a minha mãe era dona de casa. Mas qual que é o sobrenome da sua família? E queria saber, sabe, de que linhagem. Eu falava, minha família é super simples, super humilde. Eu não vim de uma família rica, eu não vim de um sobrenome tradicional. Mas eu sou uma pessoa que, assim, eu sou híbrida. Eu sempre brincava, assim, com as pessoas. Eu sou híbrida. Eu sei, desde tratar com pessoas de classe média muito baixa, né? De classe média baixa, pessoas muito humildes. Há pessoas que estão lá, sabe, nos bambamã. E todo mundo, nossa, porque seu comportamento é muito assim, é muito assado, parece que você sempre viveu nessa atmosfera. E eu acho que essa naturalidade de você entrar, sair, sem querer mostrar para o mundo que você está lá. Eu acho que um grande problema também das pessoas que estão nesse processo de crescimento, de construção, é de subir pra cabeça. Porque eu sou isso, porque eu sou rica, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu posso. E quando você chega neste nível das pessoas que dinheiro nunca foi problema, você fica meio perdido. Porque é muito fácil eu falar de dinheiro com pessoas que não têm dinheiro. Mas quando eu tô num nível de pessoas que sempre tiveram dinheiro, eu não tenho por que ser deslumbrada. Até porque eu vim de uma base humilde. E é muito engraçado e ao mesmo tempo arriscado. Então, se todas as vezes que alguém te perguntar se você veio de uma origem humilde e isso for um desconforto pra você, você vai ter um problema. Eu vejo que várias seguidoras se sentem em uma saia justa quando é perguntado sobre a origem dela, quando é falado sobre dinheiro, porque dinheiro é um ponto de gatilho emocional para muitas pessoas. E é naquele momento que você tem duas escolhas. Ou você vai se manter humilde, ou você vai ser uma pessoa extremamente soberba e vai entrar num jogo que talvez você vai perder. Principalmente com uma pessoa que já nasceu, sabe, naquele lifestyle de sempre ter dinheiro. Então eu sempre joguei o meu jogo, que era o quê? Isso aqui é minha realidade, estudei em escola pública, um período da minha vida, mas fui bolsista em colégio particular,
Fiz faculdade particular, eu gosto muito de ler, eu gosto de aprender. Por mais que as pessoas estivessem falando sobre países no qual eu nunca fui, eu sempre fui curiosa, sempre quis saber o que estava acontecendo no mundo. Eu sempre busquei aprender e eu sempre mantive essa humildade de dizer, eu nunca fui, mas eu ainda vou. E quando eu for, eu vou sabendo para onde eu tô indo, sabe? E também essas questões me geraram diversas oportunidades ao longo dos meus relacionamentos, até para poder motivar os meus sugars a me levar para determinados lugares. Eu sempre soube entrar e sair dos lugares sem me sentir inferiorizada. Só não uma vez. E eu vou contar essa vez para vocês. Eu tava no meu segundo relacionamento sugar, que foi um grande start da minha vida. E eu fui para um jantar. O meu segundo sugar era brasileiro, mas estudou em colégio interno, fora do Brasil. Acho que foi na Alemanha, na Suíça, algo assim. E ele tinha estudado um período também de faculdade na Alemanha. Ele tinha uma descendência alemã. E aí ele encontrou esses amigos da faculdade que falavam meio alemão, enfim, inglês também, português, bem misturado. E eles estavam conversando, sabe, sobre experiências, sobre aquela época e tal, e comida, e dia a dia. E eu me senti completamente fora dessa roda de conversa, porque eu não tinha o que acrescentar, eu não sabia nada sobre a Alemanha, eu não falava inglês, eu não falava alemão, então eu nem tinha o que acrescentar. E aí o meu ex percebeu que eu passei praticamente o jantar inteiro calada. E eu falei pra ele, poxa, quando a gente foi pro carro, né? Fiquei o jantar inteiro calado, vocês não fizeram nem um pouco de questão de me reposicionar naquele diálogo. E aí ele, mas você não sabia nada, você não tinha o que agregar naquele momento. E assim, meio que se colocando, eu tive que conduzir a conversação por mim e por você, porque você não falava outros idiomas, você não entendia sobre os assuntos, então eu tive que fazer o nosso papel no jantar. Eu falei, mas eu nunca saí do Brasil, eu não sei dessas coisas. Ele falou, olha, em tempos de Google, a ignorância é uma escolha. Você não sabe porque não é importante pra você saber. Você não sabe porque não é interessante. Se você tivesse vontade, curiosidade de saber, era só ligar um computador e aprender. E aí, gente, você pode pegar aquilo como uma ofensa, mais um aprendizado, e você pode pegar aquilo como uma ofensa e vai a merda, sabe? Eu peguei aquilo como uma ofensa e aprendizado, que eu acho que é uma opção mais sábia. E aí eu comecei a devorar várias culturas, vários países, vários idiomas. E eu tinha sede de aprendizado. Eu queria aprender tudo, de tudo, do que eu pudesse. Porque foi uma situação que eu nunca mais queria passar na minha vida. Que era aquela situação de estar num lugar e não pertencer. E eu vou dizer pra vocês, vocês só não vão ter essa sensação se vocês tiverem conhecimento. Conhecimento é algo que não te deixa deslocado. O dinheiro, ele pode ser algo que vai te trazer um pouco desse desconforto. Mas não é o dinheiro em si, é a falta do conhecimento. Se você vai num restaurante muito chique, você sabe etiqueta, você sabe se portar, você sabe fazer network, você sabe desenvolver um diálogo fluido, você consegue conduzir uma conversa de forma harmônica, você não vai se sentir deslocado. Se você não tem esse jogo de cintura, esse conhecimento prévio, você vai sentir que aquele não é o seu lugar. O dinheiro e os verdadeiros ricos, eles tendem naturalmente muito mais a afastar quem não pertence a esse meio do que a acolher. E para você se sentir pertencente daquele meio, você precisa agir com naturalidade naquele meio. Eu não tô falando de pessoas que cresceram outro dia na vida e, enfim, só fala sobre dinheiro. Porque, gente, no meio de pessoas que realmente sempre tiveram dinheiro, dinheiro não é o tema. Todas as vezes que você vê alguém falando de riqueza, de gastos, de eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, são pessoas que ainda estão emocionadas com dinheiro. Quando você tá no meio de pessoas que vieram de uma linhagem de dinheiro, essas pessoas falam muito de cultura. Essas pessoas falam muito de lifestyle. Muito mais do que eu gastei, eu comprei, eu fiz, eu fui.
Entende? É tudo muito orgânico, tudo muito natural. Isso é pertencer. E pra gente que veio de uma origem mais humilde, ter essa fluidez de como a gente sempre pertenceu a esse lugar é o grande start que vocês precisam aprender na vida para que vocês não se sintam excluídos do meio. Fica aí uma ótima dica para vocês. Eu tenho 2 cursos de relacionamento Sugar. Um é o Mentoria Sugar 1, Mentoria Sugar 2. Vou deixar o link aqui dos meus cursos, tá bom, gente? Mentoria Sugar 1, você aprende passo a passo a conhecer um Sugar Daddy, relacionamento à distância, desenvolvimento de diálogo, identificação de pretendente. E no Mentoria Sugar 2 é como fazer um homem milionário se apaixonar por você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e tchau!